Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo, sou um dos pastores aqui dessa igreja e para mim é sempre um motivo de grande alegria poder estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus, trazendo um pouco da mensagem. Hoje nós estaremos dando continuidade àquilo que nós falamos no domingo passado, mas antes, eu gostaria de chamar aqui à frente as crianças. Onde é que estão as crianças? Esse momento é o momento que as nossas crianças estarão indo para a salinha. E aí? Só tem gente forte aqui, ó. Eita, só gente forte, só gente forte. Esse momento é o momento que nós estaremos orando pelas nossas crianças, tá bom? Não só pelas nossas crianças, mas estaremos orando também pelos nossos professores, voluntários, porque aquilo que está sendo pregado aqui no domingo, o tema que está sendo pregado aqui também é falado lá com as nossas crianças. Os nossos professores, durante a semana, nós pastores, enviamos o material baseado aqui em nossa mensagem. Então, é muito importante que você, pai, você responsável, converse com a sua criança sobre aquilo que eles aprenderam na sala, para que você possa trocar ideia, para que você possa conversar, e aí compartilhar e ter esse tempo de conversa com seu filho, com a sua criança. Amém? Vamos orar, crianças? Vamos orar então? Vamos baixar nossas cabeças e orar. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Nós louvamos ao Senhor pela vida das nossas crianças aqui representadas. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um aqui. Nós louvamos ao Senhor pela vida dos nossos professores, voluntários, Pai, irmãos que só colocam, Pai, à disposição para o ensino, Pai, das nossas crianças, para a edificação, para mostrar, Senhor Deus, o caminho que elas devem seguir, Senhor Deus, em Tua Palavra. Senhor Jesus, que seja um tempo precioso, Pai, um tempo de ensino, um tempo onde esses princípios, Pai, colocados diante de nós pela Tua Escritura, possam surgir efeito, Pai, no coração das nossas crianças. E nós queremos, Pai, que no tempo certo, o Senhor há de mostrar, Senhor Deus, o Seu caminho a elas, que se for o Teu querer, possamos ter grandes homens e mulheres de Deus nesse futuro. Assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, crianças? Sem correr. Meus queridos, só uma pequena atualização do pastor Sidney. O pastor Sidney está fazendo um pequeno tratamento, coisa básica, tá? Nada grave, por isso ele não pôde estar aqui conosco essa noite, tá bom? Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Abra aí sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Nós estaremos meditando nesse início, no versículo 3, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E hoje, meus irmãos, nós iremos entender que o cristão piedoso, porque o nome da nossa série de 2 mensagens, ela tem como tema, exercite-se na piedade. Nós vemos na palavra de Deus um chamado claro para nós. Nós precisamos ser piedosos. E nós, como tema do ano em nossa igreja, nós temos o chamado para a maturidade. Nós somos convidados, nós somos chamados por Deus a sermos maduros na fé. E para que nós sejamos maduros na fé, eu e você precisamos ser homens e mulheres piedosos. Nós precisamos ser cristãos piedosos para que sejamos maduros. Então, o que nós entenderemos essa noite é que o cristão piedoso, ele entende esse chamado de Deus, que nós vimos no domingo passado, e ele vai responder esse chamado com uma vida de disciplina e uma vida de compromisso. Então, o cristão piedoso, ele entende o chamado de Deus e responde com uma vida de disciplina e compromisso. Você que talvez não tenha escutado um pouco daquilo que nós falamos no domingo passado, nós entendemos, na última mensagem, que a piedade não é algo opcional para nós. Nós vemos de forma clara o chamado de Paulo para Timóteo. Timóteo, exercite-se na piedade. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que foi o versículo que nós usamos no domingo passado, Paulo vai orientar Timóteo a se exercitar. E como nós vimos ali, o verbo imperativo que está diante de nós é uma ordem. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, você precisa ser piedoso. Você precisa se disciplinar nisso. Você precisa
ser um homem que é reconhecido em sua vida por ser piedoso. Nós vimos isso no capítulo 4. Mas nós vimos também no capítulo 6, Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, busque a piedade. Ou seja, no capítulo 4 ele vai dizer, exercite-se na piedade. No capítulo 6, Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, busque a piedade. Então, nós entendemos que a Escritura não nos coloca a piedade como algo opcional. A piedade não é um nível espiritual que apenas alguns cristãos podem adquirir. Somente os líderes da igreja, somente aqueles que ensinam, somente os pastores devem ser cristãos piedosos. Longe disso. O chamado para a piedade é um chamado para todo cristão. O chamado para a maturidade é um chamado para todo crente. Nós vimos que Pedro, ele vai orientar os seus ouvintes que os últimos dias que nós estamos vivendo, que antecedem a volta de Jesus Cristo, vocês devem ver de uma forma. Vocês têm um jeito correto de se viver nesse tempo que antecede a vinda de Cristo. Nós estamos nos últimos dias, Pedro vai dizer. E esses últimos dias é um dia que o cristão ele deve viver de uma forma. Ou seja, Deus nos colocou, não nos deixou a mercê neste mundo para que cada um pudesse viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus nos deu uma orientação, Deus mostrou um caminho que nós devemos seguir. E Pedro ele vai responder, vivam esses últimos dias de maneira santa e piedosa. Então, Paulo vai dizer a Timóteo, Pedro vai dizer aos seus ouvintes, vocês devem viver uma vida de piedade. Portanto, esse chamado é um chamado para toda a igreja. Esse chamado é um chamado para todos nós. Não é um chamado somente para alguns. Nós vimos que a piedade não se trata apenas de algum momento específico com Deus, não se trata apenas do momento que você lê a sua Bíblia no seu devocional, não se trata apenas do momento em que você ora ao Senhor no secreto, não se trata apenas do momento que você está aqui reunido com a igreja, levantando as mãos, adorando ao Senhor e dizendo, Santo, Santo és Tu. Tudo isso nos ajuda a sermos piedosos, ok, mas a vida de piedade não se limita apenas a isso. Nós vimos que a vida de piedade, ela é marcada por uma vida diante de Deus, a todo momento. E nós vimos que essa vida de piedade, ela é marcada por uma vida de temor ao Senhor. O cristão piedoso é aquele cristão que teme a Deus, que ele entende que Deus está diante dele em todo momento. Ele vive uma vida em reverência a esse Deus em todos os momentos de sua vida. Seja aqui na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja quando ninguém está vendo, ele vive a sua vida diante de Deus em todos os momentos. Foi isso que nós vimos que a igreja de Atos fazia. Aquela era uma marca da igreja. Nós vimos que Enoque vivia dessa forma, em comunhão. Ele andava com Deus, era um homem que vivia diante de Deus em todo momento. E segundo aquele nosso triângulo, se nós pudéssemos definir a piedade, nós podemos definir como uma vida de temor a Deus na base, aquela que vai nos fortalecer, nos ajudar a sermos homens segundo o coração de Deus, que vivem em temor a Deus. Nós vimos que é o homem que entende o amor de Deus, e sabe de onde Deus tirou ele, sabe de onde Cristo o colocou, quem ele era antes de Jesus, quem ele é hoje através do Evangelho, através da cruz, e por isso ele vive uma vida de desejo por Deus. Ele é um homem que tem desejo. São essas marcas que envolvem um homem, uma mulher piedosa, o temor a Deus, o amor por Deus e o desejo por Deus. Portanto, meus queridos, não existe nenhuma área da nossa vida que não seja afetada por uma vida de piedade. Toda a nossa vida, ela precisa ser uma vida que é marcada por uma piedade. Como vimos no domingo anterior, não existe elogio maior, talvez, para um homem do que ser reconhecido como um cristão piedoso. Mas agora podem surgir algumas perguntas para nós. Eu entendi, pastor, eu entendi a definição do que é a piedade, eu entendi o que é a piedade, eu entendi que é um chamado, uma ordem de Deus, mas o que seria necessário para mim se tornar cada vez mais um homem piedoso na vida prática? Como é que eu consigo, na minha vida prática, crescer cada vez mais nessa piedade? Onde surge essa piedade em nosso meio? E nós precisamos entender, meus irmãos, que a resposta para essa pergunta, mais uma vez, começa em Deus. Começa na sua revelação. É Deus que vai nos revelar. É Deus que vai nos orientar. É Deus que vai nos ensinar e nos mostrar como eu e você podemos ser cristãos, homens, mulheres piedosos.
A piedade começa a partir daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já revelou para nós. Então, o que está diante de nós agora é a resposta daquilo que Deus nos orientou. É por isso que nós iremos ler o texto que está diante de nós. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Preste atenção na palavra do Senhor. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Preste atenção mais uma vez no texto. Seu divino poder nos deu todas as coisas que nós necessitamos para a nossa vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos baixar nossa cabeça, irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor, estamos aqui diante do Senhor. Essa aqui é a tua igreja, Pai, esse aqui é o teu povo. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa nos orientar essa noite. Que o Espírito Santo de Jesus Cristo possa iluminar a nossa mente. Passe por cima, Pai, das nossas dificuldades. Tire, Senhor Deus, as preocupações, as distrações que podem nos atrapalhar neste momento. E que possamos ser orientados pelo Senhor. Fale conosco, Pai, essa noite. Nos ensine a sermos piedosos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, preste atenção mais uma vez no texto que está diante de você. Pedro, ele vai começar dizendo o seguinte: o seu divino poder, o divino poder. Nós já tiramos aqui de conclusão no início que Pedro está deixando claro para nós que desde o início, a fonte para sermos homens e mulheres piedosos começa em Deus. Tudo começa no Senhor. A capacidade não vem de nós. O poder que está diante de nós para sermos piedosos vem de Deus para nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo. É Ele que nos dá esse poder. É Ele que inicia. É Ele que nos sustenta. E aí o texto vai continuar dizendo: o seu divino poder nos deu. Ou seja, nós estamos diante de algo que nos foi dado. Nós estamos diante de algo que foi entregue a nós. O divino poder de Deus nos deu. E ele continua dizendo: o que ele nos deu? Todas as coisas de que necessitamos. Ou seja, não apenas algumas coisas para sermos piedosos. Não somente alguma área da nossa vida Deus nos revelou. Deus não deixou sua revelação incompleta para nós. Deus nos concedeu tudo aquilo que o seu povo precisa para viver uma vida de piedade. O texto vai dizer: seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Nesses dois aspectos, nós temos tudo que nós necessitamos para a nossa vida e para sermos cada vez mais piedosos. Nós já temos. Nós não precisamos de uma fórmula mágica, de algo diferente que a igreja precisa criar para que eu e você nos tornemos cada vez mais piedosos. A ferramenta já está aqui diante de nós. Imagine um homem que precisa fazer um conserto na sua casa ou precisa fazer um conserto no seu carro, e aí ele vai abrir a sua caixa de ferramenta e ele vai perceber que a ferramenta que ele precisa para consertar aquilo não está ali. Ele para, ele abre, ele pensa e ele diz: poxa, aquilo que eu preciso, seja para arrumar o meu carro, seja para arrumar alguma coisa da minha casa, não tem aqui. Vou ter que fazer alguma coisa para que eu consiga consertar isso. E quando nós olhamos para a nossa vida cristã, quando nós olhamos para a nossa vida de piedade, não é assim. Nós não temos um instrumento que falta. Nós temos tudo o que nós necessitamos para nos tornarmos cada vez mais piedosos. Se existe um problema na sua vida hoje que precisa ser consertado, nós temos aquilo que precisamos.
A Bíblia, ela é suficiente. A revelação que Deus deu ao seu povo é suficiente para a nossa vida e para a piedade. É como se nós abríssemos a nossa caixa de ferramenta e estivesse lá. Deus nos deu as ferramentas que nós precisamos para nos tornarmos cada vez mais imagem e semelhança de Cristo. E aí o texto ele vai continuar dizendo, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, essa vida de piedade está diretamente ligado ao conhecimento de alguém. E esse alguém, como nós sabemos de forma clara e plena, é Jesus Cristo. Nós precisamos cada vez mais de Jesus Cristo, da sua plena revelação, para que nós possamos nos tornar cada vez mais piedosos. Deus já deu a sua revelação. Deus ele já revelou Cristo. Deus já deu a nós a sua palavra. Nós já temos aquilo que nós precisamos. Imagine que o homem ele ganhou de presente. Imagine, Kevin, o homem ganhou de presente uma academia completa no quintal da sua casa. Imagine você. Você tem um problema de saúde, você tem alguma coisa ali para consertar, para arrumar, você precisa melhorar o seu corpo. E aí você recebeu de presente uma academia completa no quintal da sua casa, com todos os aparelhos que você pode imaginar, não somente os aparelhos. Você ganhou ainda o instrutor da academia de presente, você ganhou um personal trainer para te ajudar a fazer os exercícios, e aí você chega e fala, acho que eu não vou conseguir não, eu acho que eu não tenho condições de cuidar da minha parte física, eu não tenho condições de cuidar da minha saúde. O problema dessa pessoa, meu querido, não é a falta de recurso. O problema dessa pessoa é que ela não está usando aquilo que ela recebeu. Esse aqui é o nosso problema. Deus já deu aquilo que nós precisamos para sermos piedosos. Mas nós não somos, porque nós não estamos usando aquilo que Deus já nos deu de graça. Aquilo que Deus deu ao seu povo. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algo muito claro. Nós enfatizamos muitas vezes aqui a soberania de Deus. Deus nos deu aquilo que precisamos. Tudo começa nele. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos responder a esse chamado que Deus nos deu. As duas coisas, elas caminham juntas. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. O chamado bíblico para nós, você precisa ir agora, você precisa se exercitar, você precisa buscar a piedade. Então, o X da questão é aqui. Deus deu tudo o que nós precisamos, pelo pleno conhecimento de Cristo, daquele que nos chamou para o seu reino. E agora, o que está diante de nós é a sua resposta. O que você vai fazer com aquilo que Deus te deu? É por isso que você está aberto aí em 2 Pedro 1, no versículo 5, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, Pedro ele vai continuar dizendo, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar, ou seja, é algo que nós precisamos fazer. Deus já deu aquilo que a gente precisa. E agora, o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos nos empenhar, nós precisamos buscar, nós precisamos ir atrás. O chamado é claro para nós aqui, é ação. Timóteo, você precisa ir lá, você precisa se exercitar. Igreja, Pedro está dizendo, vocês precisam se empenhar. E aí ele vai dizer uma série de coisas. Você precisa se empenhar para acrescentar à sua vida a fé, ele vai dizer a virtude o conhecimento, e no versículo 6, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. Mais uma vez, a piedade está aí no meio. O chamado para nós é se empenhar para acrescentarmos em nossas vidas tudo isso que está diante de nós, e entre elas a piedade. Você precisa se empenhar sim para ser piedoso. Você precisa ter disciplina para você ser um homem e uma mulher piedosa. Portanto, meus irmãos, a piedade começa em Deus, mas ela se desenvolve na nossa resposta a Ele. Por isso, o primeiro ponto dessa mensagem, dividida em 3, é que a piedade, ela exige da nossa parte um exercício constante. A piedade exige de nós um exercício constante. A vida de piedade, ela é construída no exercício diário, no exercício constante, no exercício pessoal, seu, diante de Deus. Mais uma vez, como nós vimos em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o chamado é claro ali.
exercite-se na piedade. Rejeite as fábulas profanas, velhas. E diante disso você precisa fazer uma coisa: exercite-se na piedade. Quando Paulo insiste para Timóteo fazer isso que está diante dele, mais uma vez o verbo ali era o mesmo verbo usado para atletas naquele período. Um atleta que se preparava para disputar alguma competição, que se submetia a um treinamento rigoroso do seu corpo, para que pudesse ser disciplinado, para que pudesse alcançar um objetivo. E o sentido é o mesmo aqui diante de nós. Nós precisamos treinar, nós precisamos disciplinar a nossa vida para que nós sejamos cada vez mais piedosos. Você precisa ter a mesma disciplina de um atleta. E isso é muito curioso e muito pessoal da minha parte, porque alguns não sabem, mas durante 6 anos da minha vida, eu tive diariamente essa rotina de atleta. Durante 6 anos eu morei em São Paulo, tentando ser jogador de futebol profissional. Acho que não era muito talentoso, né? Mas eu tentei, me esforcei, me empenhei para isso. E naquela rotina, eu precisava me empenhar para ser um atleta. Eu vivia a vida de atleta, não somente nas 4 linhas do futebol. Eu tinha que me alimentar bem. Eu tinha que dormir bem. Eu tinha que cuidar do meu corpo. Nós éramos cobrados em relação à gordura corporal do nosso corpo. Então, eu precisava prestar atenção naquilo que eu ia comer. Eu precisava prestar atenção nas horas de sono que eu ia dormir, para que no outro dia no treino eu estivesse descansado e apto para cumprir ali a tarefa. Eu precisava obedecer os comandos do treinador para que eu, como atleta, pudesse alcançar o meu objetivo. E essa é a marca do atleta. O atleta, como muitos falam, ele precisa ir lá e fazer. Não tem negociação. Se você quer ter uma vida disciplinada, você quer melhorar o seu corpo, você precisa ir lá e fazer. Você precisa colocar uma roupa de academia, de corrida, de exercício e ir para a academia. Você precisa acordar cedo, você precisa sair da sua casa, você precisa correr, você precisa puxar peso, você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem. Você precisa. Portanto, o que nós conseguimos enxergar para esse chamado é que a responsabilidade do atleta e a responsabilidade do chamado à piedade é um chamado para uma responsabilidade pessoal. É um chamado individual. O cristão piedoso, ele entende o chamado de Deus e ele vai responder a isso com a disciplina e com o compromisso. Então, se você quer ser uma pessoa que quer ter uma boa condição de saúde na sua parte física, você precisa fazer. Ainda que você tenha meios que possam te ajudar, ainda que você tenha um instrutor na academia, ainda que você tenha um personal só para você, ainda que você tenha amigos que te orientam ali a correr junto com você, ainda que você tenha um nutricionista, no fundo, quem precisa fazer é você. O instrutor não pode ir lá e levantar o peso para você. O seu amigo que está te ajudando na corrida, ele não pode correr para você, ele pode te orientar, te animar, te ajudar, mas você precisa correr. O nutricionista, ele não vai comer a sua comida. Ele colocou a dieta, mas não é ele que vai comer, é você. Então, a responsabilidade é uma responsabilidade pessoal. Então, a vida espiritual, olhando para a piedade, é da mesma forma. Deus, na sua graça, nos deu dons à igreja do Senhor, para que possamos ser cada vez mais edificados. E assim Deus usa pastores, líderes, mestres, Deus usa a igreja, Deus usa irmãos, para que nós possamos ser edificados. Deus, na sua graça, Ele nos abençoa com pessoas que podem nos ajudar nesse processo. Mas o pastor, ele não vai ler a Bíblia para você no dia a dia. O seu líder de pequeno grupo, ele não vai ler a Bíblia para você. Ele pode orar por você, mas no joelho, no chão, no seu quarto, no secreto, é você e Deus. O chamado à piedade é um chamado que nós precisamos sair da nossa zona de conforto e nós precisamos lá, e assim como o atleta fazer, nós precisamos ir lá e cumprir esse chamado. Pela graça de Deus, nós podemos ajudar sim uns aos outros, mas o chamado é um chamado pessoal. Você precisa se exercitar na piedade. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, se exercite na piedade. No final do capítulo 4 ele vai dizer, cuida-te de ti e da doutrina. Você precisa cuidar, você precisa se aprofundar nessa parte.
Portanto, a vida de piedade, ela exige um compromisso e uma resposta àquilo que Deus já nos deu. Eu estava conversando com 2 jovens aqui da igreja, o Ítalo e o Davi Felipe. Por que eu estava conversando com esses jovens? Eles entraram nesse ano no exército. E a gente sabe que a vida do exército é puxada. Os meninos estão ali, os bichinhos, só a capa. Mas eles estão ali, na disciplina. E eu estava conversando com eles, perguntando como é que era no contexto ali do quartel do exército, essa vida de disciplina. E aí eles estavam falando para mim, pastor, a gente precisa ser disciplinado. Se a gente não é disciplinado na nossa vida, antes de entrar no exército, a gente vai aprender alguma coisa ali. Ou se vai. Aprende por bem ou aprende por mal. Mas a gente aprende a ter disciplina. E aí eles falaram para mim, pastor, lá no exército nós somos uma tropa, nós somos uma família. Se um errar, todo mundo vai pagar. Se um errar o comando, se algum errar a ordem, todos vão pagar de alguma forma uma punição. Se o rapaz não faz a barba do jeito correto, se ele não acorda no horário que deveria acordar, se ele não come no tempo que ele tem que comer ali, se ele não faz o exercício, se ele não cumpre a ordem, ele vai pagar. E de alguma forma todos os outros também vão pagar por causa daquilo. E o Davi ele falou uma coisa interessante para mim. Ele falou, pastor, no começo quando eu entrei, eu fazia as coisas por medo das consequências. Mas com o tempo, aquilo se tornou parte comum da minha vida. De tanto eu repetir e fazer aquilo, eu passei a fazer aquelas coisas naturalmente. Porque aquilo já fazia parte, já virou hábito na minha vida. Olha que interessante isso. No início, às vezes, a gente faz as coisas com medo. No início ali, no exército, ele estava ali com medo de cumprir, de pagar, de ter que pagar flexão, de correr. Mas depois de tanto fazer, de receber, de ordenar, de receber as ordens diante deles, aquilo passou a virar algo comum. Virou a rotina deles, virou o estilo de vida deles. Tanto que eu cheguei ali, meu irmão, rapaz, que está na igreja, rapaz. É algo comum, já virou automático, de fazer, de cumprimentar, de tanto fazer e de tanto repetir. Assim é a vida do atleta, assim é a vida do soldado, e assim precisa ser a nossa vida. Só que algumas coisas diferentes, né? Nós não fazemos para ter medo das consequências. Nós fazemos porque Cristo já se entregou na cruz por nós. Nós fazemos porque nós já entendemos o Evangelho. Nós fazemos porque Cristo, Ele pagou as consequências que nós iríamos pagar. Ele pagou a culpa, Ele levou sobre Ele a culpa que nós deveríamos pagar. E é por isso, por amor a Ele, por amor a esse Deus, por amor ao Evangelho de Jesus, nós estamos aqui para sermos piedosos, porque Ele nos chama a ser piedoso. Na vida cristã nós precisamos fazer isso, irmãos. Na vida cristã nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo. Acaba que em muitas áreas da nossa vida, no seu trabalho, talvez você cumpre fielmente as normas, seja a forma de se vestir, seja o horário, você segue aquilo que está diante de você. Mas o que acontece é que na vida com Deus, muitas vezes a gente negocia, a gente não se submete às orientações, à ordem de Jesus Cristo. O cristão piedoso, ele não vive assim. O crente piedoso, ele entende quem Deus é. Ele vive a sua vida diante de Deus em temor. E por isso ele busca agradar esse Senhor para viver uma vida de piedade. Portanto, meus irmãos, esse aqui é o chamado para nós. Uma vida de disciplina. Uma vida de constância na vida espiritual. E aqui nós entramos no segundo ponto. Como é que eu e você conseguimos na prática, então, hoje se tornar cristãos piedosos? E não tem para onde a gente fugir. A palavra de Deus, ela tem um papel fundamental e essencial para que nós, como cristãos, e nós, como igreja, sejamos cristãos piedosos. Então, a piedade cresce por meio da palavra de Deus. Você precisa gastar tempo com a palavra de Deus para você ser piedoso. Nós já temos aquilo que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Deus já revelou para nós. A Bíblia já está aqui. A Bíblia, ela é suficiente para nós nos tornarmos cada vez mais piedosos. Portanto, a piedade, ela vai crescer à medida que a palavra de Deus, ela vai governar todas as áreas da sua vida. Você vai ser piedoso a partir do momento que a palavra de Deus, ela vai governar toda a sua vida. Portanto, eu peço que vocês abram rapidamente 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo,
capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Paulo agora, na segunda carta a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Percebam, meus irmãos, olha o poder que está diante de nós, olha o poder que a palavra de Deus tem sobre as nossas vidas. É a palavra de Deus que, segundo Paulo, que é inspirada por Deus, ela vai nos ensinar, ela vai nos repreender. Ou seja, quando você é repreendido aqui no púlpito, no ensino, em uma pregação, é a palavra de Deus que vai nos corrigir, é a palavra de Deus que vai nos instruir na justiça. Para quê? Para que nós possamos ser aptos e plenamente preparados para tudo, para toda obra em nossa vida. Portanto, a piedade, ela cresce a partir do momento que essa palavra que tem esse poder, ela vai governar todas as áreas de sua vida. Nós não precisamos de algo mágico, algo novo, para que você seja piedoso. Talvez você já escutou isso muitas vezes na sua vida. Talvez todo domingo a gente está aqui repetindo. É a palavra de Deus que vai nos ajudar. É a palavra de Deus que vai nos fortalecer. Mas não há nada novo no Evangelho. É uma mensagem antiga, que é nova, que vai fazer sentido para a nossa vida. É o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que está diante de nós, que está revelado há mais de 2000 anos atrás, que vai te fazer mais piedoso, que vai te tornar cada vez mais imagem e semelhança de Cristo. Portanto, se você quer ser um homem que é parecido com Jesus, se você quer ser uma mulher parecida com Jesus, busque crescer no seu relacionamento com a palavra de Deus. E parte essencial desse relacionamento requer da sua parte uma disciplina. Assim como um atleta, ele precisa ser disciplinado. E aqui entra algo muito importante para nós. Nós não estamos aqui para ler a Bíblia só para tirar qualquer tipo de informação, mas para termos um relacionamento, para termos um encontro com esse Deus que nós viemos aqui adorar, que nós viemos aqui cultuar. Nós viemos aqui para ter um encontro com o Senhor. E quando você abre a sua Bíblia, você não deve abrir e ler de forma automática, mas você deve abrir para que você possa crescer e ter um encontro com esse Deus que foi revelado em Jesus Cristo. Portanto, a palavra de Deus, ela requer uma comunhão da nossa parte. Assim como nós vimos que Enoque, ele tinha como marca da sua vida um homem que andava com Deus, um homem que caminhava com Deus, um homem que buscava agradar a Deus. Ele era um homem que tinha comunhão a todo momento com Deus. Nós precisamos desse mesmo sentido para as nossas vidas. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 33, versículo 11, Êxodo 33, 11, a Bíblia vai dizer que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Olha o relacionamento que Moisés tinha com Deus. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Moisés, assim como Enoque, era um homem que desfrutava de uma comunhão real e pessoal diretamente com esse Deus. Hoje nós não temos esse privilégio, talvez, de ver Deus face a face. Mas nós temos Jesus. Nós temos Jesus. E Jesus é esse Deus falado no Antigo Testamento e revelado na pessoa do seu Filho. E esse Filho é essa palavra encarnada. Esse Filho é essa palavra. Moisés tinha o privilégio de poder ver Deus face a face. Hoje nós temos o privilégio de ler as palavras desse Deus que Ele pode te direcionar. Portanto, se você quer falar com Deus, abra sua Bíblia. Jesus, Ele é essa plena revelação de Deus. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio Ele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e Ele era Deus. No versículo 14, João vai dizer, aquele que a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Aquele Deus do Antigo Testamento, Ele viveu aqui entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E o versículo 18 de João capítulo 1, ele vai dizer que ninguém jamais viu a Deus,
mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido através de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nós temos Jesus. E Jesus se revelou a nós através do Evangelho. E essa palavra está aqui. Essa palavra que é inspirada por Deus. Essa palavra que é inerrante. Essa palavra que é infalível. Portanto, se nós precisamos de Jesus, nós precisamos da palavra de Deus. E aqui entra esse ponto do exercício. A piedade ela vai estar incompleta se você não tiver uma disciplina espiritual de leitura da Bíblia. Por isso, priorize a palavra de Deus. O chamado claro que eu posso trazer para vocês essa noite é na sua vida. Se você tivesse que priorizar várias coisas, uma delas é priorize a palavra. Priorize a Bíblia. Quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, nós percebemos algo muito sério. Hoje todo mundo não tem mais tempo para nada. Todo mundo muito corrido, você quer conversar com alguém, você quer marcar uma conversa, você quer marcar alguma coisa, ninguém tem mais tempo, é trabalho, é filho, é estudo, ninguém tem mais tempo para nada. E infelizmente, no meio dessa correria que nós vivemos, a palavra de Deus deixou de ser prioridade para nós. A palavra de Deus deixou de ser prioridade para as muitas famílias. A palavra de Deus deixou de ser prioridade para muitas igrejas. E quando nós olhamos para os personagens bíblicos, quando nós olhamos para a própria Bíblia, nós vemos aqueles homens que tinham a palavra de Deus como prioridade das suas vidas. E eles são modelos para nós. Quando nós olhamos para o Salmo 1, o Salmo que é muito conhecido diante de nós, que ele vai mostrar aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta à roda dos escarnecedores, e ele vai mostrar a característica daquele homem. Em Salmo capítulo 1, Salmo 1, versículo 2, o salmista ele vai dizer, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Olha a característica do salmista. Ele era um homem que tinha plena satisfação. Ele não lia a Bíblia só por ler, só por ganhar uma medalha no final do ano. Isso é ok, é legal, é muito interessante, é um incentivo para que a gente lê cada vez mais a Bíblia. Mas o salmista, ele meditava na Bíblia, na lei do Senhor, dia e noite, porque ele tinha plena satisfação nela, ele tinha prazer, não era algo ocasional, algo de momento, era algo diário, era algo constante, dia e noite. Quando nós olhamos para o Salmo 119, versículo 97, o salmista ele vai dizer, como eu amo a tua lei, e medito nela o dia inteiro, repetindo aquilo que o salmista vai dizer, só que aqui ele trazendo algo pessoal. No Salmo 1, o salmista estava falando de uma pessoa, e aqui o salmista está falando dele mesmo. Como eu amo a lei de Deus, como eu tenho apreço, como eu tenho prazer nessa lei, e por isso eu medito nela o dia inteiro. Nós vemos aqui constância, nós vemos aqui não somente um momento, mas é algo que é constante na vida do salmista. Esses homens não tinham a palavra como qualquer coisa. Eles tinham ela como alimento para a sua caminhada. Eles tinham ela como alimento para a sua vida. E como a gente tira esse ponto, que é ter a palavra de Deus como alimento para nós, nós temos o exemplo claro de Jesus como o nosso maior exemplo. Em Mateus, capítulo 4, versículo 4, Mateus 4,4, nós temos o texto mais conhecido, talvez muito conhecido para todos nós. Jesus, ele responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não está dizendo aqui que a palavra de Deus é somente importante, mas Jesus ele está trazendo aqui uma ilustração com o alimento. Assim como o alimento é muito importante para a nossa sobrevivência, assim é a palavra de Deus. O pão na época de Jesus era o alimento que iria sustentar a vida daquelas pessoas. Vocês precisam de um pão, vocês precisam da comida, nós precisamos do alimento para nós sobrevivermos. E Jesus está trazendo esse sentido. A palavra de Deus, ela tem esse peso. Nós precisamos da palavra, a nossa alma necessita dela. Quando nós olhamos para o livro de Atos, Atos 17,
versículo 11, a Bíblia vai trazer um exemplo interessante sobre uma igreja, a igreja de Bereia, que muitos talvez aqui conhecem. Atos 17, versículo 11, o versículo vai dizer que os bereanos, aquela igreja, eles eram mais nobres que os da igreja de Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era a si mesmo. Olha a intimidade que aquela igreja tinha com a palavra. Eles iam examinar para ver se aquilo que o pastor estava dizendo estava com a palavra de Deus. Eles iam examinar para ver se aquilo que eles estavam ouvindo era de fato a Bíblia, era de fato a palavra. E nós precisamos ter essa mesma atitude. Nós como cristãos, nós como igreja, precisamos meditar, como o texto vai dizer, eles examinavam todos os dias as Escrituras. Ou seja, não é algo pontual, uma vez por semana, 3 vezes na semana, mas é algo que você precisa fazer todos os dias da sua vida. Mas esses homens, eles não tinham a palavra somente como direcionamento, como alimento, mas esses homens tinham a palavra de Deus como direção também. Salmo 119, versículo 105, um versículo conhecido para todos nós, o salmista vai dizer que a tua palavra ela é lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Ou seja, o salmista ele tinha a palavra de Deus como a luz que iria iluminar os seus passos, as suas atitudes, as suas ações. Tudo dele era guiado pela palavra, que é essa lâmpada que vai mostrar o caminho que eu preciso viver. Sem a Bíblia, nós somos aqueles que andam sem direção, aqueles que andam na escuridão. Portanto, toda a sua vida ela precisa estar diante da palavra de Deus. Os seus pensamentos precisam ser marcados pela palavra, a sua fala precisa ser marcada pela palavra, a sua forma de viver, os seus relacionamentos, a sua forma de vestir, toda a sua vida deve ser guiada por essa palavra que é viva e eficaz. Portanto, eu deixo aqui algumas perguntas para nós. Será que o caminho que você tem andado está de acordo com a Bíblia ou está de acordo com a sua própria opinião? Você faz as coisas, ou fazemos coisas na igreja porque eu acho que é a minha opinião. Ou será se é de acordo com a palavra? Será que as decisões que você tem tomado no dia a dia são guiadas pela palavra ou pelo seu gosto pessoal? Será que aquilo que nós estamos vendo hoje, talvez como igreja, está alinhado com a Escritura? Ou pelas nossas preferências particulares? Será que a sua família hoje está sendo guiada pelos princípios da palavra de Deus? Ou pelo aquilo que o mundo está te dizendo, ou pelo aquilo que é mais conveniente, aquilo que é mais cômodo para você. O homem piedoso, ele não vive dessa forma, ele não vive no achismo do mundo, ele não vive no eu acho. O homem piedoso, ele vive no assim diz o Senhor. Ele vive de acordo com aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer. A palavra de Deus, ela precisa ser o centro das nossas vidas. A palavra de Deus, ela precisa ser o centro das nossas conversas. Não sei se você já conheceu pessoas que se dizem cristãs, mas nunca falou de Bíblia. Você já conversou várias vezes com aquelas pessoas, falou sobre política, sobre futebol, sobre saúde, sobre moda, sobre tantas outras coisas. Você até tenta tirar algo, mas nunca sai nada. Nunca ouviu falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre vida de fé. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, como Paulo vai dizer em Efésios 5,19, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. De alguma forma, em nossas conversas, nós precisamos ter a Bíblia sendo direcionada, sendo falada. No fundo, se você nunca ouviu essa pessoa falando sobre Deus, sobre Bíblia, pode, no fundo, ser revelado algo que está dentro do seu coração. Porque Jesus vai dizer em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o seu coração. Talvez aquela pessoa nunca falou sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre Deus, porque talvez seu coração esteja longe do Evangelho. Talvez seu coração esteja longe de Jesus. Talvez o seu trabalho já tenha sido reconhecido. Mas só fala de Deus, só fala da Bíblia. E glória a Deus por isso, meus irmãos. Que elogio para você é receber isso. Essa deve ser a marca do cristão. Porque no final de contas, meus queridos, a piedade ela vai crescer quando a palavra de Deus ela vai governar todas as áreas de nossa vida.
quando nós olhamos para esses exemplos bíblicos, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos grandes homens de Deus que usaram a Bíblia como uma arma poderosa nas suas vidas. Nós vemos John Wesley, que acordava 4 da manhã para ler a Bíblia durante 4 horas para iniciar o seu dia. Nós vemos George Miller, que foi um dos grandes homens da história da igreja, que falou que na sua biografia tem escrito que leu a Bíblia 200 vezes, e dessas 200 vezes ele leu 100 delas de joelho. Olha o contato que esses homens tinham com a Bíblia. Eles priorizavam a Bíblia. Porque quando a piedade cresce em nossas vidas, a palavra de Deus ela precisa ser evidente em nossas vidas. E nós precisamos usar a Bíblia na luta contra o pecado. Se você tem lutado hoje contra algum pecado, você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Salmo 119, versículo 11, o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa era a arma do salmista. Ele usava a Bíblia para não pecar. Talvez você tenha lutado hoje contra alguma dificuldade, contra algum vício, contra alguma queda, algo que você tem lutado. Guarde a palavra no seu coração. E o guardar do salmista é guardar como quem guarda um tesouro precioso, como esconde algo na sua posse. Portanto, memorize a Escritura. Guarde a Escritura. Fica a dica para você essa noite. O chamado para memorização da Escritura não é algo somente para as crianças do ANSE. Não é algo somente para uma lição da EBD, ou que as nossas crianças têm que entregar um versículo decorado para o professor. Esse é um chamado para todos nós. Esse é um chamado para todos os cristãos, independente da idade. Chegando na terceira idade, você precisa sim guardar e memorizar também a Bíblia. Jesus é o nosso exemplo. Como nós vimos em Mateus capítulo 4, Jesus, quando foi tentado por Satanás, como Jesus respondia à tentação? Jesus respondia como está escrito. Satanás tentou Jesus 3 vezes. E as 3 respostas de Jesus foi com está escrito. Jesus tinha a palavra de Deus na sua língua, guardada no seu coração, para responder à tentação. Olhando esses grandes homens da história da igreja, nós vemos o relato de William Wilberforce, esse grande homem que foi um grande político da época, que trabalhou lá em Londres, inclusive contra a escravidão na época ali na Inglaterra. E um relato que fala sobre a sua biografia vai dizer o seguinte, isso aqui é um chamado, ele vai dizer: aproveite o tempo que você gasta no trajeto entre a sua casa e o seu trabalho para memorizar e meditar a Escritura. E aí ele vai dizer, quando William Wilberforce estava servindo a Câmara dos Comuns, a Câmara do Parlamento, ele usava a sua caminhada de 15 minutos da sua casa até o seu trabalho para recitar de memória todo o Salmo 119. Em 15 minutos. O cara citava o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, salmo de 176 versículos, do caminho da casa ao caminho do trabalho. Olha o exemplo que está diante de nós. Olha esse grande exemplo de Jesus, que memorizava a Escritura, dos salmistas, desses grandes homens da história da igreja. E quem somos nós para não termos a palavra de Deus decorada? Porque quando chegar a tentação diante de você, a palavra de Deus vai estar lá. Quando você for tentado a reclamar, você vai lembrar, façam tudo sem murmuração, Filipenses 2,14. Quando você for tentado a falar palavras sujas, soltas, torpes, você lembra de Provérbios, que fala muito sobre a palavra, você lembra de Tiago. Portanto, o homem piedoso é aquele que guarda a palavra, ele medita, ele memoriza, ele vive a Escritura na sua vida. Meus irmãos, o chamado para nós estarmos como igreja, ser uma igreja reconhecida pela igreja da palavra. Nós precisamos ser homens, mulheres, que são piedosos, que vivem uma vida diante de Deus e assim têm uma vida de disciplina diante da palavra. E por último ponto, para finalizar, a piedade, meus irmãos, ela se desenvolve também na oração. Se para sermos piedosos, nós precisamos ter esse contato, sermos disciplinados na vida de piedade, nós precisamos também ser homens e mulheres de oração.
A piedade cresce na medida em que nós aprendemos a depender de Deus em oração. Quando você olha Jesus nos ensinando como nós devemos orar, respondendo a pergunta dos seus discípulos de como eles deveriam orar, nós olhamos para Mateus capítulo 6, versículo 5, olha como Jesus ele começa a sua resposta. Jesus ele vai dizer, ele vai iniciar, e quando vocês orarem, aí ele vai explicar como é que deve ser a oração, diferente do hipócrita que gosta de aparecer, de levantar a mão para as pessoas. Jesus vai mostrar ali do exemplo que nós devemos ser o secreto, nós devemos fechar a porta do nosso quarto, orar ao Pai em secreto. Mas o que eu queria trazer para vocês é o início aí, que é uma informação em tanto para nós. E quando vocês orarem, Jesus não trata aqui a oração como uma possibilidade, não é se vocês orarem. Jesus está dizendo, quando vocês orarem, façam dessa forma. Não é se vocês orarem, vocês orem dessa forma. Não, vocês precisam. E quando vocês forem orar, orem dessa forma. Não é o se que está diante de nós, é o quando. Portanto, o chamado de oração é um chamado para todos nós também. Nós precisamos, Deus espera que a sua igreja ore. Deus espera que o povo de Deus ore, para que você seja cada vez mais piedoso. Portanto, seja um homem de oração. E mais uma vez a gente olha para os exemplos bíblicos, quando nós olhamos para Abraão, que era um homem de oração, para Moisés, que era um homem que intercedia pelo povo de Israel, quando nós olhamos para Neemias, quando nós olhamos para Esdras, quando nós olhamos para Davi, que escreveu tantos salmos que são orações que estão diante de nós. Nós vemos Davi falando no Salmo, versículo 5, versículo 3, de manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresento a minha oração. Então Davi, ele acordava, ele apresentava a sua oração de manhã. Davi também, ele vai dizer no Salmo 55, versículo 17, à tarde, pela manhã, ao meio-dia, clamo angustiado, e ele ouve a minha voz. Davi, ele orava a todo tempo, em todo o momento, ou seja, havia constância, havia disciplina, havia uma vida voltada diante de Deus para oração. Não somente Davi, quando nós olhamos para o Salmo 119 também, o salmista ele vai dizer, antes do amanhecer, de madrugada, eu me levanto e suplico o teu socorro. O salmista ele acordava mais cedo para orar. No Salmo 88, versículo 1, o salmista diz, ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Ou seja, esses vários exemplos estão aqui para mostrar que nós precisamos orar a todo momento. Orem, meus irmãos. Quando nós olhamos para o exemplo de Daniel, que era um homem que orava 3 vezes por dia, independente das circunstâncias, ele orava. E mais uma vez, quem é o nosso maior exemplo? Quem é o exemplo supremo para nós? Jesus Cristo. E você pode se perguntar e falar, pastor, eu não tenho tempo, está tudo muito corrido, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para orar. Olha para o exemplo de Jesus. Será que já existiu um homem tão ocupado e com tantas demandas como Jesus em seu ministério? E você abre Marcos capítulo 1, você vê o que acontecia ali naquele contexto, Jesus curando enfermos, expulsando demônios, sendo procurado por multidões. E em Marcos capítulo 1, versículo 35, nesse cenário, o texto ele vai dizer, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus ele levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus, o nosso maior exemplo, com todas as suas demandas, ele separava um tempo do seu dia, antes do sol aparecer, ele buscava ao Pai em oração, ele buscava ao Senhor em oração. Toda a vida de Jesus é marcada por isso. Quando nós olhamos para o salmista, para Davi, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos mais uma vez para a história da igreja, nós vemos esses homens que se dedicavam, que entregavam sua vida em oração. Mais uma vez falando sobre um herói da igreja, George Miller, que foi um grande homem reconhecido por oração. Ele foi conhecido no século XIX, também na Inglaterra, por orar a todo momento. Ele cuidava de um orfanato com mais de 10.000 crianças. E ele não tinha nenhuma instituição para cuidar, para sustentar. Tinha igreja, tinha um povo de Deus, tinha a sua oração. George Miller orava. Quando tinha uma necessidade, ele orava.
Existe um relato que falava que ele cuidava dessas crianças e ele estava ali no café da manhã e não tinha suprimento, não tinha um pão, não tinha um leite. E George Miller orou, ele buscou o Senhor em oração. E chegou para ele um padeiro que falou que sentiu da parte de Deus de entregar um pão ali naquele orfanato. E minutos depois quebrou um carro de leite na frente do orfanato. E para não estragar, porque o caminho era longe, ele deu tudo para as crianças. Esse homem demonstra para nós um relato de dependência de Deus, de orar ao Senhor, de depender não do seu salário, de depender não somente na sua poupança, mas de depender do Senhor. E ele depende do Senhor, buscando ao Senhor em oração. Quantas vezes você já ouviu aí de irmãos que precisavam pagar uma conta, que precisavam suprir uma necessidade, oraram e Deus foi lá e abriu as portas, Deus foi lá e mandou alguma coisa, Deus foi lá e supriu a necessidade. Quantas vezes você já ouviu sobre isso? George Miller, ele é tão interessante que ele orava tanto, que existe um relato que bateram na porta do quarto dele e ele estava orando ao Senhor. E ele era muito conhecido na sua época, e a rainha da Inglaterra na época foi procurar ele, e ela falou que queria conversar com George Miller. E aí foi um homem atrás dele, bateu o Senhor George Miller, a rainha da Inglaterra está aí para falar com o Senhor. E ele respondeu, fala para ela esperar um pouco, que eu estou falando aqui com o rei dos reis, o Senhor dos senhores, a rainha que espere, que eu estou falando com o rei. Esse homem mostra para nós a importância da oração. E nós precisamos ser assim. Quantas vezes você já teve alguma necessidade na sua casa e você falava, vamos orar por isso, e acabava que não ora? Quantas vezes o irmão chegou para você mostrando uma necessidade, um problema, e você fala, irmão, vou orar por você, e você não orou? É o tempo de nós orarmos. Você está ali na sua casa, muitas vezes acontece isso comigo com a Hillary, a gente está precisando de alguma coisa, de alguma necessidade, a gente fala, vamos orar por isso. Acaba que a gente esquece, nem ora. Pare aquilo que você está fazendo, está diante da mesa de jantar, ore. Ore ao Senhor, Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti. As crianças, os seus filhos vão ver que o pai é um homem que ora, vão ver que a mãe é uma mãe que ora. Não somente a oração no campo teórico, que um dia eu vou orar, mas orar aquilo que você, no momento, o irmão chegou para você e fala, irmão, posso orar por você agora? E não fala, eu vou orar. Ora agora, ora pelo irmão. Algo muito claro que ficou marcado na minha vida, do meu antigo pastor, da igreja que eu fui membro lá em São Paulo, pastor Alcides. Pastor Alcides, uma vez a gente estava indo de uma cidade para outra de carro, e a gente saindo da cidade, pastor Alcides, ele parou, dirigindo, ele falou, Senhor Jesus, abençoe e nos proteja. A gente tomou até um susto, né? A gente estava no carro. De olho aberto, dirigindo, como se estivesse falando com algum amigo ali, dirigindo, falando, Jesus nos proteja, nos guarde. Ele tinha essa prática de orar. E aquilo ficou muito marcado para mim. Porque era oração como se estivesse falando com um amigo, e assim é a oração. E nós precisamos ser esses homens que Paulo diz, orem sem cessar, orem em todo momento. Ore quando você estiver no seu carro, ore quando você estiver na sua casa, ore quando você estiver caminhando, correndo, fazendo exercício na academia, no seu trabalho. Ore a todo momento, dependa completamente do Senhor. Nós somos chamados a orar em comunidade, nós somos chamados a orar individualmente, mas nós somos chamados para orar como igreja. Nós vimos que nós precisamos orar no secreto, mas Atos capítulo 2, versículo 42, vai dizer que eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aquela era a marca da igreja de Atos. Eles se dedicavam no ensino, na Bíblia, na comunhão uns com os outros, no partir do pão, mas nas orações uns com os outros. Se um dos apóstolos, eles eram presos, a igreja lá e se reunia para orar. Se tivesse que tomar uma decisão, a igreja se reunia e orava. Essa era a marca daquela igreja. E quando nós falamos de Jesus, o nosso maior exemplo, Jesus em Lucas capítulo 9, versículo 28, diz que aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Jesus orava com seus amigos, Jesus orava no secreto, mas Jesus orava como igreja. Portanto, fica aqui para você, não somente o convite da terça-feira de oração para fazer algo religioso, mas porque de alguma forma nós estamos tentando colocar isso em prática, a orar como igreja. Só que infelizmente nós temos um número pequeno de pessoas na terça de oração. E se você vir na terça de oração, é sempre as mesmas pessoas. A marca da igreja de Atos era uma igreja que se reunia para orar. Mas nós não queremos chegar aqui, apontar uma arma na cabeça de ninguém e obrigar, venham para terça-feira de oração.
Se você entender que isso é uma necessidade para você, para a sua igreja, busque ao Senhor em oração junto com seus irmãos. Busque ao Senhor, ore uns pelos outros. É muito fácil, meu irmão, muito cômodo abrir o grupo e você colocar o seu pedido e nunca orar por aquilo, porque você sabe que vai ter pessoas ali orando por você. Mas você, quantas vezes já orou por aqueles pedidos? É muito fácil colocar ali o pedido. E quantas vezes você já orou por aquilo? O chamado bíblico para nós é claro. Nós precisamos se dedicar à oração, como igreja, como família, como povo de Deus. Isso é essencial para nós, meus irmãos. Portanto, lembre-se, nós precisamos ser homens e mulheres que querem ser piedosos. Isso vem da sua vida em intimidade com a palavra, em sua vida em intimidade com o Senhor em oração. Meus irmãos, não vivam a vida cristã só no domingo. Não viva a vida cristã só no domingo. Como seria o meu relacionamento com a minha esposa se eu chegasse para ela no domingo e falasse: amor, tome aqui um buquê de flores, e tratasse ela com todo carinho, com palavras doces e bonitas, e levasse ela para comer um sushi, se levasse ela para comer uma comida legal, e fizesse um jantar romântico. Só que chega na segunda, eu trato ela mal, nem falo com ela. Na terça-feira a mesma coisa, quarta, quinta, sexta, sábado. Chega no domingo, eu chego: amor, de novo. Como é que seria a reação da minha esposa? E o nosso relacionamento com Deus é da mesma forma, meus irmãos. Você precisa ter um relacionamento com Deus todos os dias. Aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje é apenas uma pequena porcentagem da sua vida cristã. As orações, a pregação, a leitura é apenas uma pequena porcentagem da sua vida cristã. Você precisa buscar a Deus todos os dias de sua vida. E isso exige de nós disciplina e compromisso, como atleta, como soldado fez. Portanto, hoje tome uma decisão. Nem que seja para acordar meia hora antes para você ler a Bíblia, faça isso. Nem que seja para separar um tempo do seu dia para ler a Bíblia, mas faça isso. Busque ao Senhor. Se disciplina. Assim como o atleta abre mão de tantas coisas, abra mão de meia hora de sono. Abra mão de meia hora no telefone. De 20 minutos no Instagram. O problema é que nós não priorizamos. O problema não é falta de tempo para nós. O problema é falta de prioridade. O que é a primeira coisa que você faz quando acorda? Você pega logo o bezerro de ouro, segura o bezerro de ouro, o ídolo, começa a rolar a tela, WhatsApp, Instagram. Você busca o Senhor em oração. Você busca o Senhor por meio da leitura da palavra. Portanto, meus irmãos, fica esse chamado para vocês. Escolha um horário do seu dia para estar com Deus. Separe um tempo para ler, para orar. Seja disciplinado. Participe dos momentos de oração da sua igreja. Peça ajuda de algum irmão se você não está conseguindo. E me entenda, esse chamado é pessoal. O pastor não vai fazer isso por você. O pastor não pode fazer isso por você. Porque a vida de piedade não é construída em momentos esporádicos. Ela é construída no exercício diário. Que Deus nos forme, que Deus nos ajude a ser homens e mulheres da palavra, a ser homens e mulheres de oração, a ser homens e mulheres piedosos, para o louvor e para a glória dele. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui diante do Senhor. Estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra. Nos ajude, Pai, a sermos esses homens e essas mulheres piedosos. Nos ajude, Senhor Deus, a separar um tempo do nosso dia com a palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a ser uma igreja reconhecida por uma igreja forte no conhecimento de Deus, na sua escritura, na missão de pregar o evangelho a toda criatura, no discipulado, mas não somente nós como igreja, Pai, mas ajude meus irmãos, Pai, na sua vida individual. Ajude aqueles que não conseguem ler a Bíblia. Ajude aqueles que não conseguem separar um tempo para ler a Bíblia. Que eles possam priorizar e buscar o Senhor. Nos torne, Pai, cada vez mais homens e mulheres piedosos.
para que sejamos cada vez mais maduros na fé. Esse é o chamado de Deus para nós. E nos ajude, Pai, a cumprir tudo isso. Assim que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.